Depois de meses fugindo de seus perseguidores, a pobre mãe começou a se esconder dentro de um orfanato, cantando uma canção de ninar para seu bebê recém-nascido, Lu Shui. Quando a proprietária do orfanato veio expulsá-la, ela olhou pela última vez para seu bebê e pediu à senhora que cuidasse dele enquanto ela pegava um remédio. Mas depois que a senhora concordou e viu seu pingente de nós, a mãe desapareceu para nunca mais ser vista. 18 anos no futuro, Lu havia se tornado um homem falido que cuidava de sua irmã Kodai porque ele gastava todo o seu dinheiro em esquemas de festivais para satisfazê-la como um idiota. Enquanto caminhavam para ver o evento principal, as chamas quase queimaram o rosto de Lu, mas naquele instante o tempo congelou. O universo inteiro ficou parado e o pingente de nós brilhou em um tom dourado. Ninguém mais notou, mas Lu percebeu que o homem à sua frente não estava criando ilusões de ótica, mas que todos os seus poderes eram provavelmente mágicos. Quando o show terminou, Lu queria saber qual era a fonte por trás de suas chamas, então ele se esgueirou para os bastidores com sua irmã. Enquanto assistiam à fala dos misteriosos Men, um deles disparou um tranquilizante contra o mago, e os COS gritaram de medo. Suas posições estavam comprometidas, mas Lu disse que não era como se eles os tivessem visto atirar no homem morto na frente deles e fossem denunciar a polícia ou algo do gênero. Os idiotas realmente acreditaram em suas mentiras, então Lu tentou fugir, mas o líder deles não se sentiu à vontade para deixar Lu sair. Ao se afastarem, um homem lhes perguntou se estariam interessados em divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, mas Lu disse que não estava interessado em seu trabalho com criptomoedas e foi embora. Ele já estava falido depois de entrar nas criptomoedas e se perguntava como o mundo deles havia se tornado tão horrível. Então, para confortá-lo, Kaio lembrou de que eles não eram parentes de sangue. Enquanto ele preparava o jantar, ela lhe disse que a única coisa que queria comer era a noz dele. Desculpe, eu quis dizer a noz dele. Mas Léo decidiu ir embora e comprar ramen para ela, enquanto atravessava a rua no caminhão de neve gelada. Kon finalmente estava prestes a fazer outra vítima e esmagou Léo completamente. Sua alma começou a deixar seu corpo quando o caminhão Kon transportou sua alma para um anime chinês. Mas, por se tratar de um anime chinês, o Deus do mundo concedeu a Lu um sistema de nivelamento de trapaça, e a noz em seu pingente começou a flutuar. Quando ele subiu ao céu, a noz finalmente se abriu e liberou toda a sua energia para reiniciar seu coração. Depois de ressuscitar da morte, ele só pensava em uma coisa: ele nunca mais ficaria sem dinheiro. Então, ele começou a dizer ao homem para lhe dar todo o seu dinheiro, mas números aleatórios começaram a aparecer acima dele, até que ele fugiu para a loja da esquina. Ele tentou comprar ramen, mas o gerente da loja ficou chocado ao ver o sangue caindo de sua cabeça. Então, Lu fugiu e encontrou um casal a caminho de casa. Assim que chegou, Lu entrou em casa para tomar um banho e notou que o ferimento havia cicatrizado completamente, mas agora havia uma cicatriz dourada em sua mão. Quando ele tentou ativá-la, viu um sistema de loteria que o informava sobre todas as moedas que ele havia coletado e percebeu que elas deviam ser provenientes das emoções negativas de todos. Ele decidiu consumir todo o seu saldo em uma roda da fortuna porque o jogo de criptomoedas não era suficiente. Quando ele estava prestes a perder todo o seu dinheiro sem uma única recompensa, a última rodada finalmente acertou o prêmio principal, e um pergaminho apareceu diante de seus olhos. Tinha a mesma letra da canção de ninar que sua mãe cantava para ele. Então, ele começou a cantá-la com as palavras do salmo. O pergaminho se desintegrou em um orbe de energia à sua frente. Das galáxias distantes, uma luz foi lançada em direção à Terra, e Lu começou a absorver tudo. Quando abriu os olhos, estava flutuando em frente a um sistema solar. Mas depois de perder todas as suas moedas, ele percebeu que poderia ficar rico irritando sua irmã a noite toda enquanto eles ficavam acordados assistindo aos animes da Siscom. Lu sentiu uma explosão repentina dentro de seu corpo. Então, quando ele foi ao telhado para investigar, viu dois homens suspeitos pulando no topo dos telhados antes de ser visto. Lu tentou cobrir a boca, mas os homens já haviam notado sua presença. Eles perguntaram o que ele estava fazendo aqui, então Lu disse que não era como se tivesse notado que eles estavam pulando de forma suspeita como se fossem super-humanos ou algo assim. Os idiotas realmente acreditaram nele de novo, e disseram a ele para ir para casa antes de sair pulando. Enquanto esperava lá dentro, Kai se perguntava com quem ele estava falando, mas um homem caiu do lado de fora da janela, então Lu forçou a irmã a ficar lá dentro enquanto ele ia verificar a raiva dela, o que lhe permitiu ganhar muito mais moedas. Mas ela saiu sorrateiramente por trás dele e lhe disse para chamar a ambulância, mas Lu não tinha dinheiro para pagar a taxa. Ele queria simplesmente deixá-lo do lado de fora, mas quando o sistema lhe concedeu moedas,
Lu percebeu que o homem estava fingindo estar inconsciente. Ele disse à irmã que eles simplesmente deixariam o corpo dele congelando a noite toda, assim como sua namorada, que o abandonou depois que 3 homens passaram um trem sobre ela porque ele era muito feio. Você é uma vítima. Depois dessa violação, ele ganhou 470 moedas, e Lu ficou feliz por estar a caminho de se tornar o próximo demônio. Senhor, o homem tentou implorar por água, então Lu lhe deu uma bola de neve amarela, mas o homem a jogou fora e implorou por água novamente. No entanto, Lu começou a empurrá-lo para baixo e a cultivar sua bunda em troca de moedas. Ele lhe disse que estava apenas tentando ajudá-lo a descansar, mas o homem já estava farto e agarrou seu braço, tentando queimá-lo em um instante. No entanto, seu coração negou a queimadura e começou a dissipar o fogo. Não importava quantas vezes tentasse, ele continuava ganhando moedas com essa interação idiota. Então o homem disse que estava apenas brincando e queria ir embora. Ao se levantar, Lu lhe disse para evitar os becos, pois ele poderia ver sua esposa traindo novamente. E sorriu como um selvagem implacável enquanto voltava para sua casa. Dentro de seu quarto, ele decidiu gastar todas as suas moedas comprando o primeiro item e comeu a fruta celestial. Antes que ele percebesse, um feixe de luz veio em sua direção, vindo da borda do cosmos, e ele foi transportado de volta ao seu sistema solar, onde o fruto celestial se tornou outro planeta. Com toda a energia deixando seu corpo, ele voltou à realidade e viu a árvore em sua mão. Agora ele conseguia carregar a cama com facilidade, então queria começar a acumular ainda mais moedas. Ao ver o incêndio no noticiário, ele decidiu criar uma guerra de chamas diferente no bate-papo em grupo da escola e ganhou milhares de pontos instantaneamente em sua loja. Na manhã seguinte, alguns de seus colegas de classe o viram vendendo ovos, mas fingiram que não o viram. Isso havia se tornado sua vida diária. Ele contou ao homem ao seu lado e explicou como a maioria das pessoas ficava envergonhada demais para ser amiga de um cara falido depois de soltar essas palavras. 3. Os lackeys se aproximaram da gripe e tentaram tirar sarro dele por ser pobre, mas ele disse que eles cheiravam pior do que seus ovos vencidos, irritando-os mais uma vez. O líder deles tentou chamá-lo de feio, mas Lu disse que sua mãe é feia. O cara não acreditou no quanto foi aplaudido, então decidiu comprar todos os ovos para parecer rico. No entanto, Lu foi um gênio e deu a ele todos os ovos, anunciando que uma cabeça acabou de comprar todos os seus ovos e ganhou milhares de moedas no processo. O cara tentou mostrar seu cartão de crédito como fonte de pagamento, sabendo que Lu não aceita pagamentos com cartão. No entanto, o dinheiro estava acumulado na mesa e o principal interesse amoroso. A Síria finalmente entrou no bate-papo. Ela foi embora e Lu disse ao lacaio para tomar banho da próxima vez, porque o hálito dele cheira pior do que sua atitude na aula. Todos veem a notícia de que o super-humano desperto está vagando pelo mundo, e um dos garotos grita que um despertador foi encontrado no telhado. Quando Lu se aproximou, seu corpo sentiu o perigo que o cercava. E enquanto subia as escadas correndo, ele percebeu que a garota de antes era outra acordada no telhado. O delinquente ameaçou expulsar o diretor, mas Lu achou que aquele era um bom momento para chamar seu colega de classe para ganhar mais moedas. Ao ver todos os personagens feios do CGI, Lu percebeu que essa era a chance perfeita para ganhar ainda mais moedas. O aluno levantou o princípio. Ameaçou expulsá-lo porque ele era muito jovem para ir para a cadeia. Mas Lu se adiantou e começou a recitar a porra da Constituição. Ele lhe disse que estava cometendo um crime grave e ganhou milhares de moedas quando todos pensaram que ele estava sendo um idiota. Como todos estavam distraídos com a loucura de Lu, os policiais correram em direção ao homem e o neutralizaram. Uma das garotas se aproximou dele e achou o máximo a forma como ele salvou o dia, mas ele lhe disse que não se interessa por garotas que se parecem com homens. Que droga! Isso era exatamente tudo o que ele precisava para conseguir todos os voos do Fortnite que queria. Mas, quando entrou na sala de aula, viu 2 cientistas suspeitos na sala, que estavam prestes a forçá-lo a fazer um exame de sangue sem ter como escapar. Blue foi forçado a levar as pequenas seringas dos homens dentro dele. Voltando para casa, ele viu o esquisito de antes. Nesse caso, houve uma violação que eu pessoalmente não teria em casa. Ele viu que sua irmã estava com febre por causa do frio, então tentou apostar em uma fruta celestial que pudesse curá-la. Depois de 30 rodadas, ele estava prestes a perder todo o seu dinheiro, mas finalmente ganhou uma das frutas. Depois de ganhar mais 4 frutas, ele as deu para a irmã e a febre dela desapareceu instantaneamente. Ao longo do dia, ele decidiu dar a ela o restante das frutas, dizendo que consumi-las permitiria que ela se tornasse desperta como ele. No entanto, ele começa a acumular moedas novamente, chamando-a de inútil por nunca ter feito a lição de casa e que a família dela a abandonou porque ela era uma perdedora feia e inútil. O que ele disse? Na manhã seguinte,
o professor explica que os alunos especiais serão ensinados por um novo instrutor. E Lu se lembra de tê-lo visto antes de uma das meninas ser a Síria. Um a um, o professor chamou todos até que Lu fosse o último aluno. Além disso, um novo aluno transferido chamado Jang se juntará à turma. Então, a garota que estava sentada ao lado de Lu ofereceu seu assento porque não queria lidar com o odor fétido dele todos os dias à noite. Lu foi assistir à aula secreta e se perguntou por que o homem suspeito seria o professor. O homem revelou que o sangue de todos eles era testado com uma liga especial e que, quanto mais escura fosse a mistura criada pelo sangue, mais alta seria a classificação de AF. Aqueles com as classificações mais altas são capazes de aniquilar cidades inteiras, e ele os dispensou depois de revelar a classificação de todos após a aula. Todos falaram mal pelas costas de Lu, já que ele estava preso na Fran, mas Lu não se incomodou nem um pouco com os outros mandando mensagens dizendo que suas mães eram Fran. À noite, Lu consumiu o último de seus frutos celestiais, e viu que agora ela podia ser comprada em sua loja de itens. Ele se perguntou se sua roda da fortuna teria desbloqueado um novo item, mas dessa vez era um tofu vencido. Com as moedas restantes, ele começou a rolar a noite toda e, depois de horas gastando suas moedas, finalmente tirou a sorte grande e desbloqueou um novo pergaminho. Mas, antes que ele pudesse lê-lo, a energia do pergaminho se encaixou na cabeça da coiote e uma energia escura emanou dos céus, permitindo que ela visse o sistema solar também. Enquanto ele se deitava na cama, ele se perguntou se havia uma conexão entre seus dois sistemas solares, mas viu que precisava rolar mais 80 tofu inspirado antes de desbloquear um novo item. Ele se perguntou se poderia transformar suas moedas em dinheiro. Assim, na manhã seguinte, ele começou a espalhar o cheiro de produto vencido por toda parte. Isso lhe permitiu ganhar moedas extras. Mas quando uma das pessoas experimentou o cheiro e achou que estava delicioso, a cidade inteira fez fila para experimentar. Os dias começaram a se passar com ele sendo uma verdadeira ameaça na sociedade. Em pouco tempo, ele desbloqueou todas as estrelas, uma a uma, e sua vida começou a tomar um novo rumo. Isso permitiu que ele vendesse seus alimentos fedorentos por mais dinheiro e, ao mesmo tempo, ganhasse o máximo de moedas possível. Em pouco tempo, ele convocou o último dos alimentos celestiais e seu sistema solar estava finalmente completo. A mesma música que ele ouvia quando era bebê começou a emanar ao seu redor e ele consumiu a energia da estrela, explodindo-a em 1 milhão de chamas diferentes. Uma adaga misteriosa apareceu diante de seus olhos, e ele percebeu que a estrela gigante era sua alma durante todo esse tempo. Então, ele tentou dominar a espada usando o poder da alma. No entanto, ao usá-la, esgotou completamente toda a sua energia e ele se perguntou quão poderoso se tornaria quando completasse todos os 7 sistemas solares. No dia seguinte, o professor lhes apresentou a pedra espiritual, um item poderoso que libera poderes ocultos por meio da meditação em casa. Lu tentou combinar o poder da pedra com sua nova espada, mas a violência absoluta de seu mapa celestial quase o dominou. Ao sair, ele notou um velho estranho praticando sua arte de espadachim. E o velho tentou se exibir, mas Lu já havia desaparecido na escola. O líder da turma mostra sua força e seu braço de ferro derrotando todo. Mas quando Lu aparece, ele tenta desafiá-lo para um duelo. No entanto, Lu estava imóvel como uma estátua e esmagou todas as suas esperanças, dizendo-lhe que eles podem tentar com a outra mão, se ele não tivesse certeza. Mais uma vez, ele o destruiu completamente e agradeceu por permitir que ele despertasse mais uma vez. Durante o almoço, Lu não se cansou de cultivar pessoas para ganhar moedas, então liberou seu alimento de gás tóxico para ganhar ainda mais porque ele é uma ameaça. Espírito reencarnado. Durante a meia-noite, sua mente tremeu e ele disse à irmã para ficar quieta. Quando foi investigar, viu um chinês, Aaron Yeager, abaixando a cabeça, e o velho o recebeu como líder da rede celestial, já que o mundo estava em guerra. O líder misterioso lhe perguntou se ele gostaria de se tornar o último membro da rede celestial, mas o Sr. Lee rejeitou a oferta. O homem lhe disse que a trégua seria a única coisa que poderia trazer a paz, mas foi embora e prometeu que traria o Sr. Lee para a Terra. Lee o remédio que ele pediu. Ele deu uma olhada de relance para Lu e foi embora. Na manhã seguinte, Lu se interessou pela habilidade de espadachim do Sr. Lee, mas desejou que alguém pudesse cuidar de Kote enquanto ele treinava. Assim, na escola, seu contador de emoções negativas continuava a subir e ele se perguntava o que ela estava fazendo. Após o término das aulas, o principal interesse amoroso olhou para ele. Quando voltou para casa, viu o Sr. Lee ajudando a irmã com o dever de casa de matemática, mas ela o chamou de homem feio, velho e senil,
e todas as emoções negativas vieram à tona para Lu. Ele percebeu que poderia usar a irmã para juntar ainda mais moedas, e, já que eles estavam de alguma forma ligados, mas o Sr. Lee estava pronto para lhe ensinar a espada antes de começarem. Lu implorou ao Sr. Lee que a ensinasse todos os dias e irritou os dois. Assim que Kai voltou para casa, o mestre lhe trouxe coletes com pesos, cada um deles pesando 90 quilos. Mas Lu os jogou no ar como se fossem um brinquedo, revelando que ele era um dos humanos despertados ao ver seu poder absoluto. O velho decidiu adotar uma abordagem diferente e apontou um pedaço de papel para a parede. Os pássaros voaram e uma aura mágica começou a envolver o papel. Eu lhe ensinarei que qualquer coisa no mundo pode ser cortada, disse o velho, com movimentos precisos. Ele cortou o papel para baixo, criando uma fissura no chão que cortou o aço. Essa foi sua primeira aula e ele lhe disse que dominar uma única habilidade é melhor do que ser mediano em 10. Então, ordenou que ele cortasse o ar usando uma espada. Lu estava determinado a dominar seu poder e começou a cortar o ar, mas sua postura era terrível. Master lhe corrigiu-a à medida que avançava e estava ansioso para ver como Lu corrigiria suas habilidades no futuro. As horas se passaram e, no 99º corte, Lu finalmente sentiu o vento girar em torno dele à noite. Eles tomaram uma bebida quente juntos, e o mestre Lee se perguntou o que torna uma pessoa mais forte do que as outras. Lu achava que uma pessoa é poderosa se não seguir as regras, mas o mestre Lee revelou que é preciso ter caráter, experiência e determinação para ser o mais forte. Ele pergunta a Lu se ele assumiria mais responsabilidade se isso significasse se tornar mais forte, mas quando pensou nessas palavras, Lu revelou que a única pessoa com quem ele se importava era sua irmãzinha e disse que nunca ajudaria mais ninguém, especialmente porque ninguém o ajudou quando ele era mais jovem. Apenas tentar sobreviver neste mundo com sua irmã já é o suficiente para que ele não sonhe em se tornar um herói. Por enquanto, o mestre Lee pega seu frasco gigante que provavelmente está compensando sua persuasão e promete que continuará ensinando. Lu, na manhã seguinte, Kai-Dei estava começando a finalmente aprender as lições porque a esposa de Lee lhe trouxe algumas Pringles, mas ele sentiu uma presença misteriosa se aproximando por trás dele. Um homem da rede celestial apareceu e Lu percebeu que sua irmã estava em perigo, então correu para casa imediatamente. Quando chegou, viu o homem e fingiu que havia esquecido o almoço em casa. Quando Dai saiu, o homem lhe disse que as ruínas estavam começando a reaparecer e que causariam o caos em toda a nação. Ele veio pedir ajuda do mestre Lee para combatê-los, mas o mestre Lee rejeitou. Antes de sair, o homem lhe disse que a última posição na rede celestial ainda estava aberta e foi embora. Faad voltou e o Sr. Lee estava animado para mostrar seu progresso. Então, ele pediu que ela recitasse a frase. Ele lhe ensinou. Depois de quase ter um ataque cardíaco com esse último comentário, ele entregou a Lu 2 frascos para testar suas classificações e foi embora à noite. Lu ficou entusiasmado ao ver o quanto ele havia evoluído a partir do fruto celestial e viu que seu sangue havia se tornado escuro o suficiente para classificá-lo como um Arai. No entanto, seu frasco começou a brilhar com as cores das galáxias, e ele se perguntou o que isso poderia significar enquanto tentava enterrá-lo do lado de fora. O mestre Lee perguntou a ele qual era o seu nível. Balu mentiu para ele, dizendo que ainda era um Fran, e o explorou para ganhar mais moedas. Durante as noites que se passaram, ele continuou cantando sua música, completando More Planets in the Nebulas até que uma aura azul começou a envolvê-lo. Ele tentou algo que não se deve tentar em casa, e percebeu que o segundo sistema solar lhe dava proteção contra ferimento. Ele se perguntou como sua irmã estava, mas dentro do sistema solar dela, os buracos negros eram a única coisa que aparecia e o centro da nebulosa começou a sugá-la para dentro. Quando ele entrou no quarto dela, viu como ela estava consumida pela escuridão do mapa celestial, mas ela voltou à realidade e lhe disse que finalmente havia rompido a primeira camada. Ele se perguntou quais habilidades ela conseguiu desbloquear, então ela concentrou sua energia e convocou o corpo de uma formiga, revelando que o pobre inseto morreu na noite passada, mas agora obedece a todos os seus comandos. Ele se perguntou se eles poderiam convocar mais formigas assim do lado de fora. Ela encontrou um grupo de formigas congeladas, e tentou invocar outra delas, mas no instante em que foi convocada, a primeira formiga se desintegrou e eles perceberam que os poderes dela estavam limitados a uma única convocação. Ele perguntou o que mais ela poderia criar, então ela gerou um pássaro voador dizendo que suas invocações não consomem energia e que eles podem permanecer vivos para sempre. Lucy perguntou se eles poderiam usar o poder dela para invocar uma pessoa desperta, mas a levou para um celeiro onde escolheram um pobre porco para experimentar. Ele deu um soco no porco mágico para ver se ele reagiria da mesma forma que um porco normal, mas percebeu que, em vez disso, deveria invocar sua espada mágica. Assim que ela saiu,
O porco correu para salvar sua vida, mas sua espada atravessou o porco, aniquilando-o com um único golpe. Coad estava prestes a fazer com que seu irmão fosse a próxima invocação, mas ele prometeu que faria ovos mexidos para ela por uma semana. No entanto, ela o queria por 2 semanas enquanto ele a alimentava com ovos mexidos. Ele sentiu uma onda de energia vindo da ponte, então se levantou para sair, mas Coiote pulou em suas costas dizendo que iria junto. Depois de pular entre os prédios, eles viram os 3 homens lutando contra um instrutor de Lu, e entre um dos bandidos havia um Dran acordado. O bandido lançou centenas de bolas de fogo em direção à ficção científica com facilidade, mas ele conseguiu emparelhar todas elas com a mão até que as cordas da ponte pegassem fogo. Enquanto ele estava distraído, o homem saltou em sua direção e usou sua força para quase esmagá-lo, mas enquanto ele fugia, um deles começou a manipular o piso abaixo dele para jogá-lo para fora das cédulas. A segunda defensora entrou correndo com sua espada e cuidou dos aliados dele. No entanto, nenhum deles foi capaz de arranhar seu líder. Então Z ativou seu sigilo mágico para explodir os 2 no local. Usando a névoa a seu favor, o líder deles se escondeu dentro da fumaça. 2 companheiros de Zia passaram correndo, mas, assim que entraram, uma explosão gigante incendiou toda a ponte. Quando a fumaça se dissipou, os 3 bandidos saíram ilesos. Então Lu disse a Kodai para voltar enquanto ele entrava para descobrir a identidade dos bandidos. A Guarda Nacional havia cercado completamente o local e começado a se infiltrar no esconderijo deles, mas eles já haviam escapado para outro beco. Os 2 lacaios perceberam que estavam prestes a ser executados. Por isso, imploraram ao líder que se entregasse. No entanto, seu líder revelou que a Rede Celestial nunca os deixaria em paz depois de eliminar 2 de seus soldados. Então, ele disse a seus companheiros que criaria uma distração enquanto eles tentavam escapar. Com os soldados se aproximando, o líder explodiu a porta para derrubá-los, mas os outros já o haviam cercado. O líder deixou os 2 caras inconscientes e começou a usá-los como escudos corporais, fugindo de todos os atacantes. Enquanto corriam pelos becos, um dos soldados tirou tinta corporal da mão e encantou sua espada para esfaquear o líder contra a parede. Sem ter como escapar, os soldados notaram o aura brilhante de Lu acima deles. Então, ele tentou dizer que estava procurando seu gato perdido. Sai ordenou que os soldados o pegassem e começou a lançar fios contra os 2. No entanto, Lu se virou e usou as espadas deles como degraus, porque ele era um parque ou um deus. Agora o bandido usava seus companheiros como distração, mas o general usou suas espadas para abrir o ferimento, e eles começaram a lutar contra ele. Ao mesmo tempo, Luke contra-atacou as 2 soldadas e usou um de seus lençóis contra elas. Na batalha, ele se esquivou de todos os ataques delas com facilidade e contra-atacou embainhando a espada dela, derrubando-a contra a parede. Quando a segunda correu atrás dele, ele usou a bainha para derrubá-la de volta para o outro lado e, usando sua acrobacia superior, deu uma cambalhota para trás para evitar os golpes de espada, deixando o último soldado inconsciente embaixo dele. O líder era capaz de emparelhar todos os golpes do soldado, mas o veículo de 2 rodas o prendeu contra a parede e quase o imobilizou. No entanto, o homem esmagou as espadas de metal com as mãos nuas e agarrou sua cabeça, lançando dezenas de socos em sua garganta e arrastando-o pela parede. SY lançou vários SSIDS contra o homem, mas nenhum deles deixou sequer um arranhão nele. Ele jogou o soldado inconsciente na direção de Lu e deu um soco no chão, criando uma escuridão que cegou todo o campo. Zai tentou pegar Lu desprevenido, mas ele pulou e derrubou o poste. Os detritos começaram a voar de dentro do poste até que Zai lançou seus fios para iluminar todo o campo, mas um barril veio em sua direção. Assim que ele percebeu que estava cheio de gás, o barril explodiu em seu rosto e ele foi jogado contra a parede enquanto queimava. Quando a névoa se dissipou, Lu notou que todos os soldados haviam sido eliminados, e o bandido era o único que permanecia. Então, Lu se energizou com toda a sua energia. O bandido se preparou para dar um soco em Lu, mas ele conseguiu segurá-lo com um punho. Seu cão cadáver subiu dentro dele, começou a queimar e perfurou os ossos do bandido, arrancando-lhe o braço inteiro. Quando chegou em casa, ele tirou a capa da invisibilidade e disse a Kae que queria testar os poderes dela mais uma vez. Ao saírem de casa, Lee se perguntou o que diabos eles estavam fazendo tão tarde da noite. Então Kae disse que a levaria a um restaurante 5 estrelas e que gastaria todas as economias de sua vida para fazê-la feliz. Blue perguntou ao mestre Lee se ele gostaria de participar, mas o velho lhes disse para terem cuidado à noite, quando se aproximassem do local. Coad convocou seu pássaro para ter uma visão aérea do local,
certificando-se de que não havia inimigos por perto. Assim que ela limpou a área, Blue voltou ao local da luta, mas notou que todos os corpos haviam desaparecido. Koda entrou no jogo e percebeu a energia dos homens que morreram na área. Blue disse a ela para engolir suas almas, então ela absorveu a energia de um deles, mas ainda não conseguiu trazê-lo para fora. Ela pensou que um único dia de recuperação de suas forças permitiria que ela o convocasse, e Lu ficou feliz por eles terem finalmente conseguido fazer algum progresso. Ele disse a ela que estava na hora de ir para casa, mas ela disse que ele ainda não a havia levado ao restaurante 5 estrelas. Lu disse que estava apenas dando uma desculpa para o velho, mas ela disse que ele queria, porque ela está prestes a drenar todo o seu bolso falido na loja de macarrão. Ela começou a devorar o macarrão dele, e Lu lhe disse que gostaria de poder levá-la para comer fora todos os dias assim. Se ela ficasse no orfanato, ele acha que isso lhe permitiria ter uma vida melhor. Mas quando ela ouviu essas palavras, começou a conter as lágrimas, perguntando-se por que ele queria mandá-la de volta para lá. Ela começou a chorar, dizendo a ele que não importa se ela não tem um casaco ou se não tem comida suficiente, a única coisa com que ela se importa é com ele, porque ele é sua família. Ele se lembra de quando fugiu do orfanato pela primeira vez e de como ela segurou sua mão porque não queria que ele a deixasse. No entanto, ele foi embora, deixando-a sozinha. Durante todo esse tempo, enquanto lutava para continuar vivendo sem esperança, ele começou a vender ovos para pagar o aluguel e estudava com o tempo que sobrava. A solidão começou a corroê-lo lentamente, mas ele finalmente viu Cade aparecer à sua frente. No início, ele tentou mandá-la de volta para o orfanato, mas ela se agarrou a ele, e seu sorriso se tornou a luz que o ajudou a superar os dias. Ele a levou de volta para seu apartamento, e ela ficou feliz por começar a viver com ele todos os dias, sempre que seus ovos não eram vendidos, e ele não tinha condições de comprar comida. Ele pegava as colheitas estragadas que encontrava nos outros porões e as trazia de volta para casa para que sua irmã comesse dia após dia. E mesmo durante os invernos gelados, Kai tentava fazer o melhor que podia para cuidar do irmão. Mesmo quando ele estava doente demais para sair, ela tentava vender os ovos por conta própria, porque, desde que ela pudesse continuar vivendo com ele, não importava com o que ela tivesse que lidar. Eles se tornaram o calor um do outro e sobreviveram a todos os invernos. Lembrando-se de todas as coisas pelas quais passaram, Lu revelou que queria comprar a casa deles. Eventualmente, ele não quer se preocupar em pagar aluguel constantemente e viver à beira da inanição. Então, ele prometeu à irmã que um dia eles comprariam a casa deles. Ela segurou a mão dele perguntando se os dias deles iriam melhorar. Então, ele lhe disse que com certeza iriam e segurou sua mão com mais força. Na manhã seguinte, Lu voltou a vender seu tofu fedorento, mas ele estava começando a ficar sem tofu e as pessoas já tinham se acostumado com o fedor, então ele não conseguiu ganhar mais moedas. Uma das pessoas perguntou a Lu se poderia comprar mais de um tofu, mas ele lhe disse que todos estavam esgotados e ganhou moedas com todos eles. Ele percebeu que, só de dizer a esses SS famintos que estava esgotado, ele ficaria muito rico. Então, ele começou a atraí-los para que pensassem que ele tinha tofu, e depois esmagou todos os seus sonhos inúteis à noite. Um homem descobre todas as economias da vida de sua esposa, e pega todas elas antes de ir embora. Enquanto isso, o relógio bateu meia-noite e Kai finalmente conseguiu atingir seu objetivo. Ela começou a bater na porta de Lu e lhe mostrou o homem que havia convocado. Lu perguntou se ela era capaz de controlar os poderes dele e ela revelou que podia fazer tudo com ele. Até mesmo leu suas memórias para descobrir a localização do dinheiro que eles roubaram. Enquanto tentava se concentrar, ela se lembrou do local onde ele e seus companheiros esconderam o dinheiro e ficou animada para ir desenterrá-lo. No entanto, Lu lhe disse que eles devolveriam o dinheiro à polícia quando o encontrassem, mas Koi ficou triste ao ouvir essas palavras. No entanto, Lu lhe disse que eles devolveriam o dinheiro à polícia quando o encontrassem, mas Koi ficou triste ao ouvir essas palavras. Ela se perguntou se eles realmente precisavam lhes dar o dinheiro, porque se eles tivessem todo o dinheiro, poderiam finalmente comprar essa casa, e ela não precisaria se preocupar em voltar para o orfanato. Lu se ajoelhou e prometeu a ela que nunca a abandonaria e que eles comprariam sua casa de forma ética. No entanto, ele disse a ela para colocar sua cara feia para dormir e disse: "Boa noite, garota. Vejo você amanhã." Ela se afastou com raiva, mas Lu se lembrou do quanto queria continuar morando com ele e viu o folheto da casa dele, dizendo que ela estava à venda por $240 mil na manhã seguinte. A pessoa gorda que roubou as economias da vida de sua esposa andou na frente de todos na escola,
mas Lu percebeu que ele era um despertador de nível B. O homem subiu ao pódio e se apresentou como o novo diretor da escola. No entanto, Lu sentiu que algo estava errado com o homem naquela noite. O novo diretor se apresentou como Lee porque o autor não se deu ao trabalho de inventar mais nomes e vestiu um terno de Harry Potter. Como eles localizaram um misterioso despertador do nível do mar, que destruiu facilmente um campo inteiro de soldados, eles começarão a fornecer pedras espirituais a todos os alunos a cada mês, de acordo com o nível de força C de cada pessoa. A classificação desperta receberá um B, a classificação receberá 2 e uma classificação receberá 10. O líder da turma olhou para Lu de forma zombeteira, mas entrou em pânico quando viu Lu sorrindo e lhe enviando uma mensagem de texto. Lu lhe enviou uma mensagem dizendo que havia acordado graças à luta com sua mãe a noite toda e disse: "Parabéns, você jogou sozinho." Depois que eles foram dispensados, Lu se encontrou com Zhang no beco. Ele perguntou se as pessoas comprariam as pedras espirituais no mercado negro. Zhang lhe disse que é ilegal vender as pedras, mas com certeza há alguns milionários interessados e eles estariam dispostos a comprar cada uma delas a $100.000 por pedra. Lu percebeu que havia encontrado ouro e disse a Zhang que queria vendê-los por $120.000. Então Zhang ligou para alguém que poderia estar interessado. Em segundos, o homem aceitou o negócio e lhe pediu o número de sua conta bancária. Lu ficou chocado com a facilidade com que isso foi feito e entregou as pedras ao amigo, dizendo que confiava nele. Como eles eram amigos íntimos, com o negócio fechado, ele não precisava mais se preocupar com todas aquelas noites em que passava frio só para poder comprar algo bonito para a irmã. Depois de comprar seus lanches na loja de conveniência, Lu mostrou a ela o terreno que havia sido cedido para essa casa. Disse que ela finalmente seria deles. Além disso, ele lhe deu um novo telefone que comprou para ela e se adicionou aos contatos já a partir de amanhã. Este lugar será deles. O pátio, o piso, as paredes, os pratos e até as formigas. Eles serão donos de tudo isso. Ela o abraçou chorando porque finalmente estariam juntos e perguntou se ele continuaria precisando trabalhar todos os dias. Ele lhe disse que continuaria vendendo para que eles pudessem comprar comida, mas a ameaça só queria irritar as pessoas por causa de moedas em seu quarto. Um mapa celestial apareceu diante dele mais uma vez, e a segunda nebulosa foi finalmente concluída ao mesmo tempo. No entanto, uma aura sombria e ameaçadora continuava a rondar sua irmã enquanto vendia comida. Lu zombou de todas as pessoas por estarem sem dinheiro, dizendo "você está sem dinheiro", e ganhou centenas de pontos. Lee se aproximou e pediu um pouco de tofu fedorento, mas percebeu que o rosto de Lu era familiar. Lu revelou que era um de seus alunos. Então Lee lhe disse que ele receberia o tofu de graça todos os dias. Mas a vendedora que estava ao lado dele gritou para o diretor parar de se aproveitar do pobre e feio órfão Lu, porque a mãe dele já não o amava, por isso o expulsou de casa. E todos na escola o intimidam porque ele é um perdedor solitário e nojento, um dano emocional. O homem lhe disse que Lu trabalha todos os dias apenas para pagar a comida em casa e estuda durante todo o seu tempo livre ouvindo sua triste história. Lee chorou e entregou a Lu $100 como pedido de desculpas. O homem se perguntou quem era aquele desgraçado barato, e Lu disse que ele era o novo diretor da escola. Depois de finalmente assinar toda a papelada para comprar a casa deles, um número desconhecido ligou para ele dizendo que ele deveria ir à ruína. Isso se abriu imediatamente. Ele mandou uma mensagem para a irmã dizendo que eles finalmente tinham a casa, mas que ele precisaria fazer uma viagem de campo por alguns dias à noite. Uma garota do Tinder lhe enviou uma foto cheia de enredo, mas ele lhe disse que ela estava muito nojenta. Não é de se admirar que o pai dela tenha abandonado. Você é uma vítima. Centenas de veículos militares as transportaram até o local da ruína. Então Lu decidiu dizer que eles cheiravam a uma convenção de anime e as moedas começaram a se acumular. Assim que chegaram, o cozinheiro lhe serviu as refeições, mas o líder da turma veio e disse a Lu que estava feliz por finalmente vê-lo comendo em vez de comer a merda que ele recebe de um orfanato, lixão ou de um lugar abandonado. E a Siri apareceu por trás, mas desapareceu quando ele tentou olhar para trás enquanto eles almoçavam. Alguns gordos procuraram um lugar para se sentar. Então, um dos soldados lhe cedeu seu lugar para acalmá-lo. Quando ele saiu, no entanto, Lu se aproximou e disse para ele se levantar, mas lhe deu um tapa na nuca, fazendo com que ele caísse inconsciente no chão. Que merda de Chad! Zhang disse que estava surpreso por ter conseguido colocar aquele gordo em seu lugar e ofereceu um pouco de sua comida como recompensa. Ele lhe disse que, como estavam próximos às ruínas, seus sistemas subiriam de nível muito mais rápido. Então, à noite,
Liu se perguntou como poderia entrar em seu mapa celestial sem cantar sua canção de ninar, mas percebeu que poderia usar todo esse tempo para ganhar moedas, enquanto o líder da classe estava meditando. Blue começou a respirar pesadamente sobre ele e continuou a distraí-lo de sua meditação. O maldito começou a recitar a história de sua vida para distrair seus pensamentos e continuou rindo da cara dele. Os pontos continuaram subindo durante toda a noite. Pela manhã, a ameaça havia ganhado 47.000 moedas por ser um canalha irritante. Ele se perguntou como estaria sua irmã, mas não havia dados de celular. No almoço, o chefe de cozinha lhe deu mais comida porque ele derrubou a pessoa que estava consumindo um barril inteiro, e o soldado decidiu lhe dar seu lugar. Mas Liu o rejeitou porque queria se sentar no colo de Zhang. Zhang se perguntou como ele estava planejando se classificar. Então Liu revelou que só precisava fazer braço de ferro com o líder da turma mais uma vez. Todas as noites, ele começava a recitar mais da história de sua vida. E o pobre rapaz estava prestes a enlouquecer por ouvir sua voz sem parar. Ele correu para a beira de um penhasco, onde pensou estar finalmente seguro, e começou a meditar pacificamente. Mas Liu voltou novamente, e o líder da classe percebeu que só havia uma coisa que ele poderia fazer para escapar de seu sofrimento. No dia seguinte, Liu estava meditando longe de todos e entrou em seu mapa celestial para liberar o resto de suas frutas e desbloqueou um novo planeta. Em troca, uma luz girou em torno dele e formou um manto escuro que encapsulou seu corpo, dando-lhe um novo poder de invencibilidade. Enquanto todos se reuniam para o almoço, os rapazes tentaram deixar Liu ir à frente deles, mas o líder da turma veio rindo enquanto procurava por Liu. Ele zombou de Liu por ainda estar no nível F, mas Liu perguntou se ele queria lutar mais uma vez para ver quem era o mais forte. No entanto, o líder da turma queria lutar, mas Tsai disse a eles que não haveria nenhuma luta, exceto o braço de ferro. Assim, o líder da turma concordou com relutância. Dentro da tenda do acampamento, os dois rapazes se enfrentaram, e todos estavam apostando na vitória do líder da turma. Mas assim que a rodada começou, Liu esmagou o braço contra a mesa com mais força do que havia esmagado a mãe na noite passada. Ele começou a gritar que havia subido no ranking mais uma vez, e o pobre líder da turma começou a se perguntar por que ele foi aplaudido com mais força do que sua mãe. Zai perguntou a Liu se ele queria fazer braço de ferro também, então eles começaram a se enfrentar. Mas Liu o derrotou instantaneamente e disse que tudo isso se deve à mãe do líder da turma, pois ele pode lutar com ela todas as noites. Depois que terminaram, Liu notou uma névoa surgindo da ruína, e Zhang revelou que o portal finalmente havia se aberto. A única maneira de alguém sair dele seria obtendo o olho, ou ficaria preso lá dentro pelo resto da vida. No entanto, os alarmes começaram a soar e a névoa começou a se espalhar por todo o acampamento, consumindo todas as pessoas que tentavam fugir. Antes que percebesse, Lu foi sugado pelo vórtice e caiu de cabeça, mas mal se levantou depois de sofrer uma concussão grave. No meio da selva, um machado começou a voar em direção à sua cabeça, mas ele se esquivou e um cavaleiro esqueleto se aproximou dele e começou a tentar cortá-lo. No entanto, Lu conseguiu agarrar o machado e derrubá-lo, quebrando todos os seus ossos. Depois de derrotar o esqueleto, Lu decidiu escalar uma pedra gigante para ter uma visão aérea de sua localização e se perguntou para onde todos haviam desaparecido. No entanto, um braço começou a sair do chão, então ele pulou e começou a fugir antes que os esqueletos pudessem agarrá-lo. Mas depois que ele conseguiu escapar, um grupo de 4 alunos veio correndo em sua direção e lhe disse que ele precisava correr se não quisesse perder a vida. Ele viu um de seus colegas de classe ser devorado por um zumbi. Então Lu correu para cortar sua cabeça e começou a cortar todos os zumbis que estavam em seu caminho. Enquanto ele estava distraído, um zumbi pulou em cima dele e estava pronto para morder seu pescoço. E, em vez de ajudá-lo, os outros alunos estavam assustados demais para salvá-lo. Então Lu lutou para recuperar o terreno e esmagou o crânio do esqueleto. Quando ele voltou para elas imploraram para que ele ficasse e as protegesse, mas ele lhes disse que os zumbis começariam a sair do chão para caçá-las. Então ele largou o machado e disse que elas estavam por conta própria. A garota percebeu que ele ainda poderia tê-las protegido se elas o tivessem salvado. Com o passar de mais alguns dias, Lu derrubou um zumbi antes de usar suas acrobacias para derrotar os outros 5 que estavam em seu caminho, e os cortou com a espada que obteve. Quando a escuridão se aproximou, ele se dirigiu a uma montanha para manter o terreno elevado. Mas, ao longo do caminho, viu o gentil oficial que ofereceu sua cadeira para ele, mas continuou correndo enquanto os abutres devoravam seu cadáver. A noite começou a se aproximar mais rápido do que ele pensava, mas um sinalizador apareceu. Então ele saltou para o céu para derrubá-lo e o rastreou até o local de onde veio. Dentro de um barranco, ele viu um homem segurando uma pistola de sinalização,
mas sabia que não recebiam essas armas em sua classe. Além disso, seu sistema revelou que o nome do homem era apenas números em vez de letras, então ele pulou e se perguntou se ele era um espião. Antes que a névoa devorasse a todos, um grupo de espiões havia carregado seus sinalizadores, e o cara que estava de frente para Lu era um deles. Mas como Lu já havia irritado todos na escola e memorizado os rostos de suas mães, ele sabia que esse cara definitivamente não era um deles. Por isso, ele estava prestes a ter um dia de folga para mexer com a bunda dele. À medida que a noite passava, ele continuava ganhando pontos só de olhar para sua cara feia. Mas o homem acabou tentando se apresentar como Shen. No entanto, Liu lhe disse que nunca havia encontrado uma pessoa tão feia antes. Então Chen tentou perguntar se ele poderia ver a espada que pegou e os dois começaram a caminhar lentamente um em direção ao outro. No entanto, antes que ele pudesse pegá-la, Liu a puxou e disse que iria penetrar sua mãe com ela mais tarde. Chen contou que sua mãe faleceu no ano passado e tentou fugir, mas Liu se desculpou e prometeu que o vigiaria para garantir sua segurança, o que o irritou ainda mais. Ele havia encontrado sua nova vítima para procurar moedas e sabia que não havia chance de deixá-lo escapar. Eles continuaram correndo um atrás do outro, e Chen ficou chocado com o fato de Liu conseguir acompanhá-lo. Mas os zumbis começaram a surgir de dentro da terra e os cercaram. Chen viu isso como uma oportunidade de escapar de Liu, mas ficou chocado com o fato de ele ainda estar atrás dele, então disse a ele para entregar sua espada para que pudesse protegê-los. Mas, enquanto corriam para salvar a vida, Liu achou que aquele era o momento perfeito para começar a brigar com ele novamente. E quando ele se virou para pegar a espada, Liu se abraçou a ela e fingiu estar com medo de morrer. Quando 3 zumbis os cercaram, Liu empurrou Chen para o chão e começou a fugir. Um dos zumbis tentou morder Chen, mas ele usou um canivete para eliminar seus inimigos e começou a correr para salvar sua vida. Quando Liu pensou que finalmente estava se afastando dele, viu-o virando a esquina e olhando fixamente. Então, ele começou a fingir que estava sem fôlego. Chen se aproximou enquanto escondia sua arma, mas Liu lhe disse para encontrar um lugar onde pudessem descansar à noite. Então ele decidiu guardar a faca, e eles correram em direção à colina gigante. Depois de subirem juntos, Lu se perguntou quem seria essa pessoa, mas percebeu que era a chance perfeita para começar a cultivar sua para ganhar ainda mais moedas. Na frente dele, ele fingiu adormecer indefeso. Já acabei. Em pouco tempo, amanheceu e Lu conseguiu ganhar 30.000 moedas do cara do corte de cabelo de Karen, mas começou a sentir fome por não ter comido nos últimos 2 dias. Então, ele se levantou e disse que iria procurar algo para comer. Quando estava fora de vista, começou a comer seu tofu fedorento e decidiu se esgueirar pelo caminho oposto ao que havia feito. Quando ele viu Chen deitado e procurando por ele, decidiu lhe dar 1000 anos de dor, e Chen gritou por sua vida, mas se perguntou por que estava sentindo o cheiro de tofu vencido. Ele se perguntou como seria possível encontrar comida aqui, já que estava morrendo de fome na última semana. Mas Liu começou a mencionar todas as carnes deliciosas, como bacon, cordeiro e bife, fazendo com que Chen liberasse toda a sua raiva em um ataque. Liu o carregou por pouco e, com a névoa ao redor deles, Chen tentou cortá-lo, mas as acrobacias de Liu não foram suficientes para evitar que ele levasse um chute no rosto. Enquanto ele girava, Chen correu para destruí-lo, mas Liu agarrou seu braço e o jogou no chão. No entanto, Chen recuperou o equilíbrio e tentou golpear Liu, mas ele conseguiu desviar de todos os seus ataques e lhe deu uma cabeçada antes de afastá-lo com um soco. Chen percebeu que não era páreo para sua capacidade atlética superior. Assim, quando a névoa cegou Liu, ele tentou correr para derrubá-lo, mas as habilidades de artes marciais de Liu permitiram que ele derrubasse Tan. No entanto, Chen agarrou sua espada e a derrubou. Então Liu correu para frente, mas se esquivou no último segundo e invocou seu cão cadáver místico para derrubá-lo, vencendo a luta. Ele estava triste por ter acabado com a vida de uma pessoa que passou um dia inteiro com ele e percebeu que o mundo realmente é um lugar cruel. Essa não era a vida que ele queria, mas se é assim que vai ser, ele prometeu continuar seguindo em frente, e desejou poder ver sua irmã. Alguns dias depois, Liu se deparou com uma maçã que estava sendo comida pela metade e percebeu que finalmente havia encontrado uma fruta para substituir seu tofu fedorento. Ele começou a subir na árvore e pegou um deles, mas o esquilo começou a ficar furioso. Então ele decidiu comê-los na frente de seus rostos e roubar todos eles. Eles começaram a tentar apedrejá-lo, e um esquilo de sumo saiu de sua caverna, levando uma pedra gigante para atirar em Liu. Então ele decidiu ser uma ameaça até mesmo para os animais. Estou lhe dizendo, não tenham medo da fruta que restaurou totalmente sua energia e sede. Assim, ele continuou correndo até que o sol se pôs e ele chegou a um rio. Depois de beber um pouco de água,
Ele começou a comer ainda mais frutas e percebeu que o olho de formação deveria estar no meio da ruína. Mas antes que ele pudesse ir até lá, um lobo apareceu por trás dele e um segundo lobo tentou se lançar contra ele. Mas ele a cortou e tentou correr. Ao virar a esquina, no entanto, ele viu 30 lobos esperando para lutar contra ele. Lu começou a correr para salvar sua vida, mas pelo menos estava ganhando centenas de pontos a cada segundo. Quando voltou para a floresta, o esquilo começou a jogar pedras nele, então ele prometeu roubar todas as frutas quando voltasse. Quando já estava fora da floresta, um lobo pulou e cortou seu braço. E quando ele tentou comer uma fruta celestial, percebeu que a pintura corporal não parava de aparecer. Por mais terrível que parecesse, ele sabia que voltaria vivo para sua irmã, então correu por horas até a noite. Mas os lobos continuaram a persegui-lo. Por fim, seus sapatos começaram a se desgastar, então ele os jogou para derrubar 2 dos lobos e começou a correr novamente. Ele percebeu que se sentia ainda melhor correndo sem sapatos, e sua velocidade aumentou significativamente. Ele conseguiu fugir dos lobos e encontrou alguns de seus colegas de escola reunidos, então decidiu fazer uma grande entrada diante deles. Ele viu que um deles estava carregando seu machado, e eles perguntaram se ele poderia ajudá-los. Mas Lu disse que preferia que todas as pessoas feias morressem, especialmente por terem dito machado, em vez de pedido. Ele tinha acabado de encontrar um glitch de moedas infinitas ao assar pessoas desesperadas, então perguntou a elas há quanto tempo não comiam. A garota revelou que já fazia 3 dias e que eles estavam começando a passar fome sem comida nem água. Ela implorou para que ele a salvasse, mas ele a chamou de garimpeira e começou a comer na frente deles. O barulho das maçãs quase fez com que alguns deles chegassem ao clímax. Esse cara é uma verdadeira ameaça. A garimpeira estava de volta e se ajoelhou para que ele lhe mostrasse a maçã saborosa. E ela abriu bem a boca, fechou os olhos e a comeu. Miran e Cole. Os rapazes perceberam que havia 8 deles e um dele. Então o líder deles ameaçadoramente lhe pediu a comida. Mas Lu começou a recitar todos os tipos diferentes de bife de vagil e bacon com waffles de mirtilo com xarope de bordo. E o cara começou a perder a consciência lentamente depois de ouvir todas aquelas comidas. Lu ficou chocado com o fato de ele ter conseguido durar tanto tempo e se levantou para pegar seu machado, assustando todos eles. Ele perguntou se ele queria o machado de volta. Quando o homem disse que sim, Lu lhe disse que era uma pena. Então, ele pegou sua espada e começou a fugir deles, deixando aqueles perdedores feios indefesos. Mas pelo menos ele lhes deixou 2 maçãs. Há algum tempo, o Lu estava provocando uma garota durante a prova. E quando recebeu um bilhete perguntando quais eram as respostas, Lu jogou um papel para o líder da classe. Mais uma semana se passou dentro da ruína. Lu se perguntava se sua irmã ainda estava bem, mas, ao dizer essas palavras, ouviu os passos de um cavalo e um cavaleiro esqueleto virou a esquina. Em um instante, ele tentou atacar seu rosto, e Lu mal conseguiu evitar que seu pé escorregasse. Mas, enquanto se esforçava para tirá-la, ouviu mais 2 cavalos correndo ao longe, então arrancou a lança e derrubou o esqueleto. O restante dos soldados esqueléticos se aproximou, mas Lu começou a escalar a montanha para que não pudessem alcançá-lo. No entanto, eles começaram a atirar flechas em sua direção, mas ele conseguiu se esquivar de todos os ataques até que eles desistiram do fogo e começaram a se afastar. Sem sua lança, o soldado esqueleto decidiu pegar apenas sua pequena espada e foi embora. Ao longe, um grupo de soldados da Rede Celestial avistou aquela cavalaria de esqueletos e um deles sugeriu matar o líder para lançar o caos sobre eles. Então, o homem olhou até ver que um deles estava apenas segurando uma espada em vez de uma lança. O atirador decidiu disparar para bater o líder, mas depois de eliminar o líder com sucesso, eles perceberam que haviam atirado no esqueleto errado. Assim, os cavaleiros começaram a disparar suas flechas contra eles. Eles começaram a fugir, e quando saíram da área, um deles viu Liu se esgueirando pelo penhasco. Antes que eles pudessem se mover, Liu pulou para roubar uma das lanças do cavaleiro e subiu novamente no penhasco. Todos eles começaram a disparar flechas mais uma vez, mas ele se esquivou de todos os tiros e saiu com sua nova lança. Enquanto se escondia em uma árvore, Liu esperou que os soldados saíssem antes de pular e percebeu que suas armas seriam confiscadas quando eles saíssem das ruínas. Então, para garantir que seu trabalho árduo não fosse desperdiçado, ele decidiu trocá-los com os outros alunos. Mas, nesse momento, ele caiu na armadilha do cavaleiro e eles começaram a cercá-lo. Tudo isso fazia parte do plano deles, mas Liu iria se manter firme e aprimorou sua lança com sua energia mística, lançando-a para o céu. Depois de pegar as armas, a lança cortou 2 dos cavaleiros, e Liu se lançou em direção ao líder para derrubá-lo.
e jogou seu machado em outro. Ele pegou uma terceira lança e se esquivou por pouco do golpe que se aproximava, mas quando o esqueleto quase o atingiu, ele se esquivou e riu da cara do esqueleto. Um deles tentou disparar uma flecha, mas Lu arremessou sua lança enquanto girava e agarrou outra enquanto o esqueleto era eliminado, e arremessou sua lança no esqueleto que corria em sua direção. O líder tentou cortá-lo com sua espada, mas Lu conseguiu se defender e derrubou um esqueleto que estava montado em um cavalo. Imediatamente, ele cortou o espadachim e pulou em direção ao último esqueleto para esmagá-lo no chão. Depois de derrotar todos eles, ele conseguiu proteger todas as suas armas. Enquanto isso, Kaed estava atirando dardos no rosto do irmão por tê-lo abandonado por tanto tempo e o chamou de bastardo. No entanto, ela abriu a caixa que ele disse para ela não abrir, mas encontrou outra caixa dentro. Depois de um tempo abrindo as caixas, ela viu um saco de batatas fritas dentro, mas o bilhete dizia para ela esperar até que ele chegasse em casa para que eles pudessem comer junto. Então ela sorriu e guardou o saco, mas ficou triste porque ele não estava respondendo a nenhuma de suas mensagens. Enquanto isso, Liu estava subindo outra montanha para emboscar mais soldados, mas enquanto esperava, começou a meditar e finalmente comeu outra fruta celestial. A aura mágica o transportou de volta ao seu sistema solar e ele foi capaz de desbloquear outro planeta enquanto sentia o poder dela. A rede celestial se preparou para emboscar um grupo de 9 soldados esqueletos, e quando eles estavam prestes a receber o ataque surpresa, uma lança apareceu do céu para abater seu líder. Depois que o corpo desapareceu, mais 2 foram lançados do céu, e um terceiro lançou o esqueleto contra a parede. Lu finalmente fez sua entrada, e a rede celestial decidiu ajudá-lo. Mas Lu eliminou outro soldado com sua lança e começou a correr em direção aos outros para cortá-los. Com apenas 2 soldados restantes, Liu desembainhou sua espada e começou a correr em direção a um deles, cortando o cavaleiro. Quando um deles tentou emboscá-lo pela retaguarda, Liu se abaixou e esfaqueou o soldado, eliminando. Eles se perguntaram o quão poderoso ele era e um cara literalmente sem olhos se perguntou se era Liu Shu. Seu amigo lhe disse que ele deveria simplesmente abrir os olhos em vez de fazer aquela pergunta idiota, e eles se perguntaram o que estava acontecendo. No entanto, Lu lhes disse que todas as armas eram dele. Depois de um tempo, ele conseguiu reunir todas as lanças e espadas, e protegeu todas as suas armas. O líder lhe perguntou por que ele estava coletando todas as armas se não podia usá-las. Então ele revelou que estava errado, e começou a exibir suas armas por aí, dizendo a todos que podem vir e obter todas as armas e armaduras por um preço bem barato. Todos os seus anos de venda de ovos foram acumulados exatamente para esse momento, e ele lhes disse que, nessa situação, a defesa vale mais do que o ouro. Então, um homem lhe perguntou se poderia comprar uma espada, mas Lu percebeu que ninguém tinha dinheiro. Ele perguntou ao homem quanto valia seu colar de jade. Quando o homem disse 13.000, Lu ofereceu a troca, mas o homem rejeitou o acordo. Um soldado decidiu fazer um acordo e ofereceu seu relógio de 12.000 em troca da espada. Um deles ofereceu uma corrente de ouro de 27 quilates, enquanto outro ofereceu um relógio de 2.000. Ele viu como eles estavam feridos, e, embora qualquer pessoa normal quisesse ajudá-los, o maldito decidiu lucrar com eles. Todos começaram a se alinhar. Em pouco tempo, Lu estava mais pingado do que um rapper rico. 2 pessoas decidiram juntar seus fundos, e ele pagou 2.000 por uma espada. Mas Lu lhe entregou um machado, dizendo que 2.000 era muito barato para uma espada. Mas ele lhe mostrou que o machado era realmente mais afiado do que uma espada. Então o homem aceitou de bom grado. Quando ele terminou de negociar, o grupo entrou no centro das ruínas, e Liu era o homem mais feliz do mundo por ser tão rico. Depois de caminhar por horas, eles decidiram acampar para passar a noite e Liu notou que todos estavam morrendo de fome e ficando sem água. Então, pela primeira vez em sua vida, ele decidiu não ser uma ameaça e entregou ao líder um cacho de maçãs para que cada um pudesse cortá-lo e comer um pedaço. Assim que todos comeram a fatia, perceberam que toda a sua energia foi restaurada e toda a sua fome e sede foram saciadas. Um deles veio oferecer um relógio de $31.000 por uma maçã. Lu aceitou o acordo de bom grado e percebeu que estava prestes a se tornar um milionário. Um deles tentou chamar Lu de malvado por acumular toda a comida, mas ele disse que a vida dele seria mais fácil se não fossem tão inúteis. De repente, uma rajada de vento soprou pela ravina, e dezenas de fantasmas começaram a voar em direção a eles. Todos os alunos se prepararam para atacar, mas quando os fantasmas se aproximaram deles, Lu sentiu seu cão cadáver tentando sair de seu peito, mas ele tentou escondê-lo antes de revelar sua arma secreta. Assim que um fantasma se aproximava, eles sentiam a presença mística que emanava dele. Lu e ela o viram como um ser demoníaco,
Então fugiram e todos os fantasmas começaram a escapar da área. Lu percebeu que suas habilidades estavam ficando cada vez mais poderosas à medida que a série continuava. Finalmente, eles chegaram ao centro da ruína e um dos rapazes disse ao amigo que Nezarei o havia salvado de 2 esqueletos antes de encontrar sua morte. Quando o rapaz viu os olhos dela, desejou que ela estivesse segurando sua lança daquela forma. Lu fingiu que não a viu e percebeu que aquela era a chance perfeita para mostrar o quão rico ele havia se tornado. Então começou a vender suas armas para obter ainda mais joias. Todos começaram a lhe oferecer milhares de dólares por suas armas, e quando ele terminou de vender a maioria delas, um homem o chamou para se reunir com os líderes da rede celestial. Quando chegou, ele fez questão de mostrar o quanto era rico, caso Saria fosse uma garimpeira, e o líder se apresentou, dizendo-lhe para parar de vender suas lanças, pois ele sabia como usá-las. Lu concordou. Então o líder se aproximou do centro da ruína e começou a ativar sua magia. De seu núcleo, ele tirou uma espada e a enviou correndo para o centro da ruína. Depois de explorar o buraco, o líder decidiu que eles mergulhariam lá dentro a partir de amanhã, mas enquanto eles estavam descansando, o sistema de Lu continha 9 espiões com números como nome, mas ele não tinha ideia de quem poderiam ser. Do nada, uma árvore começou a cair, e Li era quem a estava sacudindo. No entanto, um esquilo saiu de dentro dela e começou a gritar com ele, mas viu a cara feia de Liu e tentou atacá-lo. Quando colheram todas as frutas, o pobre esquilo estava prestes a ter um ataque cardíaco, mas Liu lhe entregou uma maçã enquanto ele chorava, e o esquilo ficou eternamente grato a ele. Zhang finalmente chegou para se encontrar com Liu, mas algumas pessoas queriam roubar algumas das armas de Liu, então o líder delas veio e se ofereceu para pagar 50 mil por uma lança quando eles saíssem daqui. No entanto, Liu lhe disse que não cairia em um golpe. Quando ganhou moedas de uma pessoa cujo nome era Números, percebeu que se tratava de um espião, então lhe disse para ir embora. Enquanto todos dormiam à noite, Liu ficou feliz por sua irmã ainda estar com raiva dele, porque isso o estava enriquecendo, mas percebeu que ela o desprezava completamente agora. Enquanto ele dormia, todos os espiões acordaram e começaram a correr em direção ao centro da ruína e pularam direto para baixo. Quando o último também tentou pular, algo o impediu de cair, e Liu lhe disse que ele não se denunciaria se eles dividissem os lucros, com 99% indo para Liu e 1% para ele. O espião percebeu que estava ferrado e aceitou o acordo, mas assim que Lu saiu, ele tentou pular. No entanto, Lu o agarrou novamente e sorriu em sua cara feia. Os espiões perceberam que um deles estava faltando, mas decidiram seguir em frente mesmo assim. O espião restante tentou pegar Lu desprevenido e jogou um sigilo em sua direção, mas Lu já estava em um lugar completamente diferente. O bandido soltou a espada, mas Lu começou a gritar para acordar todo mundo e disse que havia um espião tentando roubar o olho da formação. Assim que percebeu a situação em que se encontrava, um tigre místico apareceu e a mão de Li agarrou seu rosto, esmagando-o contra a ruína. Vendo que havia espiões entre eles, Li lhes disse que iriam entrar nas ruínas agora mesmo em vez de descansar à noite, antes que os espiões pudessem roubar seus itens. No entanto, Liu se perguntou se eles poderiam manter o homem vivo para que pudessem interrogá-lo, mas Li fingiu que nunca tinha ouvido aquelas palavras e foi embora. Os alunos começaram a se alinhar, mas o diretor achou que Liu parecia muito burro usando todas aquelas joias. Mais tarde, Li percebeu que poderia ser mais esperto, então perguntou se ele gostaria de fazer um acordo. Ele revelou que centenas de ruínas começarão a ser abertas, mas como ele é apenas um estudante, não poderá entrar sem sua permissão, e tudo isso pelo preço de uma única corrente de ouro. Liu pensou na oferta, mas o chamou de feio e foi embora. Quando todos estavam preparados para entrar, uma mulher caminhou em direção ao centro e ativou um feitiço mágico que começou a criar escadas ao longo da borda do buraco. Enquanto desciam, centenas de fantasmas começaram a correr do centro, mas Liu tentou esconder seu cão cadáver longe deles. Quando chegaram ao fundo do poço, Li viu que todos os seus corpos estavam rígidos, de modo que seus espíritos devem ter deixado seus corpos por causa dos fantasmas que os rodeavam. Depois de caminhar por horas, eles finalmente chegaram à entrada do núcleo da ruína, mas, assim que entraram, o portão se fechou atrás deles. Do alto, os cristais começaram a brilhar e centenas de fantasmas apareceram. Então, de seu punho, Li invocou todo o seu poder mágico para acabar com eles com um único tiro. No entanto, ainda havia mais de 80 acima, então os soldados começaram a tentar derrubá-los junto. Quando um fantasma tentou atacar Léo, ele ficou com muito medo de se aproximar e se perguntou por que ele era tão invencível. Ele começou a atacar todos os fantasmas e a absorver seus corpos em sua espada. Então, ele começou a persegui-los e a coletar suas moedas. No entanto, um dos fantasmas do espião eliminou o amigo de longa data de Li,
Então ele gritou em um acesso de raiva para liberar seus poderes de tigre e eliminar todos eles. Enquanto Liu se perguntava para onde os outros tinham ido, seu cão cadáver começou a brilhar e ele derrubou o fantasma antes que ele pudesse atingi-lo, dando-lhe uma tonelada de moedas. Eles se perguntaram como ele sabia que o fantasma iria atacá-lo, mas ele disse que era apenas uma coincidência e pura sorte. Então, ele tentou mostrar a Li atacando em um lugar aleatório, mas o ataque de Li acertou, chocando todos eles. Li disse a ele para tentar mais uma vez, mas depois de um tempo ouvindo Liu, nenhum de seus ataques acertou, e todos eles acreditaram que ele estava realmente com sorte. Do portão central, um exército de zumbis apareceu, e Li disse a eles que cuidaria de seu líder. Então, ele desapareceu em sua direção e seus poderes começaram a se chocar uns contra os outros. Li convocou um ataque que fez tremer todo o chão sob eles e eliminou seu cavalo antes de aterrissar. O restante dos soldados sacou suas armas e correu para frente para lutar contra os zumbis. Mas, enquanto todos lutavam, Lu começou a lançar os soldados, obtendo uma garantia tripla com uma única lança. No entanto, um deles quase arrancou seu rosto com um tiro, mas Saria veio para salvá-lo da desgraça e usou sua agilidade para se esquivar de todos os ataques enquanto cortava todos eles. Ele achou que ela estava incrível, mas começou a correr para eliminar um zumbi. No entanto, o zumbi começou a fugir para salvar sua vida e ele percebeu que seu cachorro cadáver estava assustando todos eles. O exército deles estava avançando lentamente, enquanto Liu pensava em ajudar seus aliados a não morrerem. Ele percebeu que estava em um castelo gigantesco, então decidiu se esgueirar e começar a procurar algumas coisas caras para vender. No meio da estrada, seu cão cadáver começou a irradiar luz e uma aura misteriosa o observava. Quando ele entrou em uma determinada sala, um fantasma estava se preparando para emboscá-lo e saltou para frente, mas Liu se curvou e usou sua espada afiada para penetrar no corpo do fantasma, eliminando naquele instante. Ele se perguntava quantos espiões ainda restavam. Ao mesmo tempo, Li estava lutando por sua vida, e o esqueleto tentou jogar o chão em sua direção, mas Li desviou do ataque e correu para frente. No entanto, o esqueleto se esquivou de todos os seus ataques, mas Li continuou a persegui-lo com suas táticas de artes marciais e continuou empurrando para frente e para trás até que agarrou a lança do soldado e se segurou com firmeza. O esqueleto o chamou de mosca irritante e começou a jogá-lo de um lado para o outro enquanto ele se agarrava à sua arma. Ao mesmo tempo, Lu finalmente se aproximou da porta da sala central do castelo e a abriu. Ao entrar, ouviu algo se movendo, e um cavaleiro apareceu por trás, mas assim que ele se afastou, outros 12 acenderam os olhos e começaram a avançar em sua direção. Imediatamente, seu cão cadáver saiu voando, impedindo o avanço dos guardas, que recuaram para suas posições. Ao guardar suas lanças, ele percebeu que essa era a oportunidade perfeita para ganhar mais dinheiro, então olhou para o rosto do guarda e tentou puxar sua arma. O pobre guarda real estava ficando irritado, mas acabou entregando a arma e Liu continuou ganhando moedas com eles. Ele começou a se dirigir a cada guarda e atirar suas armas. Enquanto isso, os soldados ainda estavam lutando por suas vidas, e Li tentou agarrar a lança para escapar dessa formação, mas o cavaleiro a agarrou ao mesmo tempo, e eles começaram a se enfrentar com suas energias místicas sobre eles. Nenhum dos soldados foi capaz de fazer qualquer avanço, mas pouco antes de o líder ser eliminado, Saria desembainhou sua espada e eliminou 5 esqueletos em um intervalo de meio segundo. Ela lhe disse que seu D caiu. O líder dos esqueletos concentrou sua energia em 3 dragões que começaram a correr em direção a Li, mas ele mal se esquivou e, depois que eles explodiram sobre ele, o diretor viu que Li estava preso por 7 dragões, com o 8º aparecendo para mordê-lo pelas costas. No entanto, Li não ia desistir de segurar a espada, mas o esqueleto simplesmente a soltou e permitiu que os dragões o consumissem. Como toda a esperança parecia perdida, Li lançou seu último feitiço para se libertar e correu em direção ao cavaleiro, agarrando sua lança e chutando. Saria continuou eliminando o restante dos esqueletos enquanto ganhava terreno para procurar onde Lu havia desaparecido. Ao entrar mais fundo na sala, o esqueleto sentiu uma presença na sala que deveria guardar, então soltou a lança e começou a fugir. Quando Li agarrou a lança e viu que nada estava acontecendo, ele percebeu que o olho de formação era outra coisa e começou a correr atrás do cavaleiro. Quando o líder voltou, ele viu que nenhum dos guardas tinha suas lanças, mas Li já o havia alcançado. No entanto, o esqueleto ordenou que os cavaleiros acabassem com sua vida e começou a correr em direção à localização de Lu. Os exércitos aliados estavam começando a diminuir e, depois que Lu pegou um item estranho, ele notou o soldado esquelético parado atrás dele. Em um instante, ele tentou correr em direção a ele, mas Lu deixou cair um item misterioso de uma caixa,
e uma garota estava prestes a morrer. Enquanto ainda estava no ar, Blue conseguiu agarrar o objeto, e as cores começaram a desaparecer do mundo, enquanto ele eliminava todos os inimigos da existência. Mas pelo menos todos estavam finalmente a salvo dessa ruína horrível. O mundo começou a entrar em colapso, e todo o solo começou a se quebrar, com os humanos sendo engolidos. A gravidade não existia mais, e a energia de todos estava agora sendo sugada para o item de Liu. De repente, as lanças formaram um círculo ao redor dele antes de serem engolidas, e quando o chão sob suas pernas desapareceu, o esquilo tentou se agarrar a ele antes de desaparecer de volta ao seu mundo. Essa montagem deles reaparecendo durou muito tempo, mas Zhang começou a correr para procurar Liu. Ao mesmo tempo, Saria começou a correr para ver se havia algum rastro dele, mas Li decidiu sair sorrateiramente do acampamento, já que todos os soldados estavam entregando seus itens. Zhang correu gritando que não conseguia encontrar Liu, mas o diretor gritou que ele fez um ótimo trabalho se sacrificando para salvar os outros. Entre os outros alunos, alguns ficaram felizes por ele ter morrido depois de enganá-los, mas o líder da turma estava triste e disse ao diretor que ele poderia procurar seu corpo. No entanto, Liu apareceu com seu blim e foi até o líder da turma, dizendo-lhe que ele poderia encontrá-lo no quarto de sua mãe. Ele entregou as armas restantes ao professor e quebrou a mesa enquanto caminhava para casa. As emoções negativas de sua irmã começaram a aumentar, e ele viu um saco de batatas fritas, e viu que ela estava esperando por ele na árvore. Ele tentou estender os braços para um abraço, mas ela pulou e esmagou seu rosto com os pés. Ela começou a investigar o corpo dele. Quando terminou, ficou feliz ao ver que ele não estava arranhado e se abraçou a ele, chorando. Ele se desculpou por tê-la feito esperar tanto tempo, mas ela começou a correr para casa, e ele começou a segui-la. Quando voltaram para a rua, ele lhe disse que tinha ficado rico e lhe mostrou os relógios caros que tinha comprado. Mas ela não se importava mais com o dinheiro, porque a única coisa que lhe interessava era ele. Ele prometeu que a levaria a um bom restaurante amanhã para que ela ficasse feliz, então eles se prometeram com o dedo mindinho. No caminho para casa, Li ficou feliz em ver que ele havia voltado são e salvo e lhe disse para descansar antes de continuarem a praticar. Mas ele lhes agradeceu por terem cuidado de sua irmã enquanto ele estava fora. Quando estavam sozinhos lá dentro, Lu pediu a ela que invocasse o corpo energético, e depois que ela o fez, ele invocou 2 pérolas mágicas de seu corpo. Ela lhe perguntou o que elas eram. Então ele explicou que era um alimento da alma que ele absorveu dos fantasmas. Mas a pérola de luz veio dos fantasmas, que originalmente eram humanos. Ele queria saber o que aconteceria se a comesse. Então Lu enfiou sua bola em sua boca, e o fez engolir imediatamente. A força do corpo energético aumentou significativamente, mas Kaed se perguntava quando ele pararia de intimidar suas convocações. Ele lhe disse que tinha um último presente e chamou 2 maçãs de dentro da casa. Enquanto elas comia e achava que estavam deliciosas, o esquilo saiu novamente e começou a xingá-la por ter comido a comida dele. No entanto, Kaed o agarrou e achou que ele era a coisa mais fofa que já tinha visto e começou a brincar com seu rosto. Ele lhe disse para dar um nome, então ela decidiu chamá-lo de Gordo. Mas Lu lhe disse que esse não era um título de N-Clímax, então ela decidiu chamar o esquilo de Lu também e lhe deu uma batata frita. Depois que o esquilo comeu, ele achou incrível, e Kaed teve uma ideia genial. Ela o colocou na frente de um saco de batatas fritas, mas disse a ele que só o alimentaria se ele a obedecesse. E Lu ficou chocado com a eficácia de sua manipulação. Quando tudo estava resolvido, ele olhou para a ruína e tentou transportar sua consciência para dentro dela. Diante de seus olhos, ele estava flutuando no topo de toda a cidade, mas percebeu que uma imensa quantidade de aura emanava dele. Mas ainda havia algo errado. Então, quando ele trouxe sua consciência de volta, decidiu entrar na parte inferior do olho de formação e viu todas as suas armas que foram consumidas. Diante de seus olhos, uma porta gigante estava em seu caminho e, quando ele tentou abri-la, a porta mal se moveu. Então, tudo que ele conseguiu ver foi uma olhada para dentro e viu o castelo em que estava. No entanto, Kaed começou a tentar acordá-lo e, quando ele tentou explicar o que estava fazendo, ela se abraçou a ele, dizendo que estava com medo de que ele a deixasse novamente. Ele lhe disse que não a deixaria por muito tempo e prometeu levá-la para jantar e comprar uma TV legal com todas as correntes de ouro que juntou. A neve do inverno estava finalmente começando a derreter e os fogos de artifício estavam iluminando o céu. Mas Lu estava feliz por estar compartilhando esse momento com Kaed, porque ela era a única coisa que iluminava seu mundo.